Muito bem. Tá gravando agora, Robson, tá? Então, a partir de agora, aquele velho pedido, né, de autorização para gravar sua imagem, gravar sua voz, caso você apareça aqui, tá? Quem permanecer na sala é porque está tacitamente aceitando o pedido de permissão. Beleza? São 9h24. Eu não quero passar de 1 hora essa aula, para que os vídeos não ficarem muito longos, não. Tá bom? Até porque um vídeo de 1 hora parece que não termina nunca, né? Você já notou? Você recebe um vídeo no WhatsApp de um minuto, parece uma eternidade, né? Muito bem. E eu preciso que vocês interajam mais, eu preciso sentir mais a participação de vocês. No início vocês estavam participando mais, agora parece que vocês ficaram um pouco retraídos. Eu não queria que fosse assim, não. Beleza? Então vamos iniciar. Eu postei um vídeo sobre as sociedades complexas e sobre a questão da igualdade. E também um texto. Eu quero saber, eu já vou começar colocando o seguinte: quem quer falar, abre o microfone e comece a participar. Eu estou aguardando. Trinta e uma pessoas. Bastante gente na nossa sala, hein? Vamos, gente! Bora lá! Eu vou achar que vocês não viram o vídeo, nem leram o texto, e eu já vou tirar 2 pontos de vocês na N1, hein? Se ninguém falar nada. Eu vou falar, não, esses caras estão me enrolando e eu vou tirar 2 pontos agora de vocês. Pessoal, talvez esteja um pouco tímido, professor. Eric, é timidez isso. É timidez, o que vocês querem? O vídeo foi, para mim, bem claro, o Robson está dizendo. Sim, professor, foi muito bom o vídeo, produtivo, o texto também. Fala muito sobre que a igualdade não é plana, né? Alguns nascem com os privilégios, outros não. E vem daí a definição, né, da detenção de liberdade, e o que não tem liberdade, tecnicamente, é o pobre, né? Foi o raciocínio que eu consegui identificar. Nós podemos dizer que eu não diria liberdade, né? Porque muitas vezes tem muita gente que associa, né? Diz que o pobre não tem liberdade. Mas quem diz que ele não tem? Né? Muitas vezes ele vive bem, ele faz o que ele quer. Imagine aquele cara que mora longe de tudo, o índio, por exemplo. O índio. Que na nossa concepção, a gente pode falar, ele é pobre, ele não tem nada, mas ele faz o que ele quer, né? Então, em termos de liberdade positiva, ele pode até ter mais liberdade. Agora, uma coisa que certamente influencia é a questão da igualdade, né? O pobre, vamos chamar lá, o pobre, essa entidade, né? Eu gosto daquele pessoal de esquerda que fala assim, olha lá um pobre lá, eu defendo os pobres. Né? Fala, Weiner. Nossa, estava aberto o microfone e eu não vi. Que azar. Então... Fala aí, fala alguma coisa. Então, eu falo assim, eu percebi aqui que algumas classes, alguns estratos da sociedade, elas são taxadas de uma forma negativa, como o texto falou, que são pessoas carentes, essas coisas. Essa terminologia já agride a pessoa reduzindo seus direitos. E não só de liberdade, mas todos os direitos de educação, saúde e tudo mais. O que acontece? Esses termos que o governo usa de Ministério da Saúde, Ministério do Bem-Estar Social, como foi dito lá no texto,
Acontece que são termos que mais revelam uma falta, uma carência de serviços prestados a essa população, de liberdades, não só de falar, de se expressar, mas liberdade econômica, liberdade cultural, liberdade de saúde, das suas próprias convicções e tudo mais. São termos que não conseguem atingir a população porque são apenas formais, são menos termos jurídicos no papel, mas materialmente as pessoas não conseguem receber do Estado esses serviços. E aí eu diria que elas já são condenadas desde quando nascem, né, nesse extrato social econômico que elas estão ali, a viver uma vida negativa, de falta, de esperança, porque quem tem esperança é porque está faltando alguma coisa. Se você está doente e tem esperança de ficar curado, é porque você não tem saúde. Se você está pobre, desempregado, tem esperança de ser empregado, de ter uma renda, é porque você não tem. Então, essas pessoas já são condenadas a uma vida de esperança, de não ter, entendeu? É isso que eu entendi do texto. O que vocês acham do que o Weiner? É Weiner que fala ou Weiner? Onde veio? Weiner. Weiner. O que vocês acham do que o Weiner disse? Concordo completamente com o que ele falou. Ele foi claro e preciso, né, no raciocínio dele. Que é, de fato, né, a questão do carente, a Janete está dizendo, é isso mesmo, foi direto, o Marcos Vinícius também está dizendo isso. A questão do carente, o Janine diz bem lá no texto dele, ele também chama atenção para um negócio, né? Se tiver pessoas que precisam ser protegidas, tá? Significa dizer que nós temos que ter os protetores. Não sei se vocês perceberam, ele faz uma crítica no texto dele, e eu estava até falando, aquele pessoal que fala assim, olha lá o pobre, né? O pobre, esse personagem, né? Boa noite, Roberto, seja bem-vindo, né? Então, ele faz uma crítica nesse sentido, né? Muitas vezes, e aí é complexo isso, mas muitas vezes, para que exista o protetor, eu falei, né? Se existe o protegido, tem que ter o protetor. E também, para que exista o protetor, tem que ter o protegido. Então, muitas vezes, políticas de igualação social, políticas públicas, tá? Muitas pessoas acabam chegando ocupando cargos no Estado, tá? E pensam primeiro em si, né? Liberdades políticas e sociais, o Robson está dizendo aqui. É um pouco mais embaixo, Robson. É como assim, olha, deixa eu tentar explicar. O que seria do delegado se não fosse o bandido? Sei lá se vocês estão compreendendo, né? O que seria do médico que trabalha no serviço público se não fosse a doença, né? O que seria da defensoria pública se não houvesse o desentendimento? E o Janine coloca isso no texto dele a respeito das liberdades, né? Muitas vezes, do advogado, né? É isso aí. E assim por diante. Muitas vezes, políticas públicas que procuram proteger as pessoas que precisam de proteção, né, do Estado, acabam se tornando o quê? Uma máquina burocrática, muitas vezes cara, muitas vezes muito cara, né? Lenta, impressionantemente, muitas vezes ineficiente. Existe a máquina, como assim? Tipo assim, tem o IBAMA e a gente continua batendo recordes de queimadas, né? Nós temos lá o programa de DST, doenças sexualmente transmissíveis, um monte de gente trabalhando nisso, e o número de doenças sexualmente transmissíveis aumentam, né? Sob o ponto de vista do burocrata que trabalha no Estado, por incrível que pareça, isso é bom, né? Ele fala assim, nossa, que bom, vai ter emprego para mim. Vocês estão entendendo? Isso é também uma crítica. Não estou falando que isso é uma verdade absoluta. É um tema de discussão, é uma visão que nós, constitucionalistas, né,
Nós não podemos perder, nós não podemos ser ingênuos, né? Porque, infelizmente, as pessoas elas querem ser vistas assim sempre como boas, né? Ninguém quer ser mal, né? Não quero ser mal. Não, eu sou sempre o mocinho da história e eu sempre tenho razão. Todo mundo quer ter razão. Os empresários donos de funerária, o Eric lembrou bem, né? O que seria dos donos de funerárias se não fosse a morte, né? Pois é. E assim por diante, a sociedade é assim, né? Nós criamos, nós temos necessidades e tanto o Estado quanto as empresas procuram satisfazer essas necessidades e muitas vezes as pessoas falam assim, essa necessidade tem que continuar existindo, né? Mas eu queria voltar na questão lá do pobre, né? A desgraça de uns é a felicidade de outros. Pois é, infelizmente, assim. Mas a questão lá que eu queria voltar, a questão das condições, né? Estava dizendo lá, muitas vezes, você pega lá uma pessoa pobre que tem mais liberdade que uma pessoa rica. Tem até uma piadinha que tenta explicar isso, sabe? Conta-se que numa pequena vila de pescadores, num lugar à beira do mar, chegaram 2 empresários de férias, né? E aí tinha um rapazinho lá, pescador, e eles contrataram o pescador para levá-los para pescar. Tá? Muito bem. E aí pescaram, né? Tal. E acharam ótimo, passaram um dia excelente, se sentiram super bem, né? E aí perguntaram para o rapaz, o que você faz o dia inteiro? O que você mais gosta de fazer? Ele falou, eu gosto de pescar. Eu gosto de pescar, eu passo o dia inteiro pescando. Aí eles falam para ele assim, escuta, por que você não pega mais peixes? Você não tenta pegar um financiamento no banco para comprar uma rede? Aí você vai pegar mais peixes. Aí o rapaz assim, para quê? Isso. Não, porque com mais peixes você vai vender os peixes, você vai ter mais dinheiro, né? E depois você pode até fornecer os seus peixes para um grande mercado de peixes, e aí você vai ter mais dinheiro ainda. Você pode, no fundo, ter um frigorífico de peixes e ser muito bem sucedido. E o rapaz, para quê? Ora, para quê? Para você ter dinheiro para você fazer aquilo que você gosta. Aí ele falou, mas o que eu mais gosto é pescar, né? Entenderam o espírito? Estão recebendo bem a imagem e som aí? Entenderam o espírito da coisa? Então, muitas vezes, é importante, quando a gente começa a discutir as questões das liberdades e das políticas de igualação, que está na Constituição, né? No artigo 3º, que a gente vai estudar, está lá, os deveres, os objetivos da República do Brasil, né? Reduzir as desigualdades. Ótimo, vamos reduzir as desigualdades. Como nós vamos fazer isso? Hein? Aí nós vamos fazer com políticas públicas, né? E aí começam a surgir os sonhos, as ideias mirabolantes dos governantes. Os governantes costumam ter ideias geniais. Não, então nós vamos fazer um programa dos idosos, né? Isso assim, eu trabalho mais isso no 9º período, né? Quando a gente fala das finanças públicas, do dinheiro que o governo gasta, porque toma da gente via tributos, né? Então, assim, o Francisco pensa nas ideias, né? Aí surgem as ideias mirabolantes, né? Nós vamos fazer uma política para o idoso, nós vamos fazer a pracinha do idoso, né? Eu, particularmente, acho que poderia deixar para os municípios meio de diminuir a desigualdade, distribuir o conhecimento. O Eric está dizendo, distribuir, sem dúvida, Eric, a educação é a maior libertadora que você pode encontrar. Isso aí é complicado no Brasil, né? Pra você ter uma ideia, cara, nossa primeira universidade foi quando Dom João veio para o Brasil, né, em 1810. Outro dia aí, festejamos aí a fundação dos cursos jurídicos de São Paulo e Olinda, né? No Peru, em 1600 e pouco, já tinha universidade. Sabedoria derruba a monarquia? Necessariamente. Há países supercultos que tem rei. A Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é um país que é educado, mas tem rei. Né?
Agora, que o rei ele folga menos com uma população mais atenta, isso não resta a menor dúvida, né? Então, veja bem, realmente a questão da educação é importante. Mas enquanto não tem educação, temos as políticas públicas. Eu estava falando lá dos idosos, né? Eu particularmente acho que algumas políticas públicas, e aí a gente pode falar um pouco do princípio federativo, que nós vamos também discutir, né? Tá lá, artigo 1º, a República Federativa do Brasil está aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Né? Você anda com a Constituição embaixo do braço? Devia, né? Devia. É bom andar com a Constituição embaixo do braço, nem que seja para se defender dos tapas, né? Do povo violento aí que ultimamente anda, né? Protestos derrubam a monarquia quando o povo não está satisfeito. Isso. Revolução Francesa, nós vamos ver. Nós temos um capítulo especial. Eu já estou preparando a primeira aula de constitucionalismo, que a gente vai começar semana que vem, o constitucionalismo. E é uma aula até um pouco difícil de preparar, porque ela é meio diferentona. Tá? E ela tem basicamente 3 capítulos, ou 4 ou 5. Né? A gente começa lá na antiguidade, quando a gente vai do mito à razão, a gente vai até a Grécia. Depois nós temos o mito reage, que a gente passa por Roma, toda a Idade Média, vamos passando pelo Renascimento e chegamos até o Iluminismo. Né? No terceira fase do constitucionalismo, nós chegamos no Iluminismo e no nascimento do Estado burguês, e aí tem a Revolução Francesa. E aí nós vamos estudar, nós vamos acompanhar, e vocês vão ver. Quem conhece alguns detalhes, quem procurou saber mais sobre a Revolução Francesa aqui, me diga. É um assunto que a gente estuda desde o ensino médio, né, a Revolução Francesa. Camila está dizendo que ama a história. Muito bom, Camila. Muito bom. A gente tem que amar a história mesmo. Aliás, hoje é dia do historiador, né? História agro, né? História é pop, hoje é dia do historiador, né? É importante isso. E eu vou postar muitos vídeos do Peninha lá no grupo para vocês. Vocês gostam do canal Buenas Ideias? Né? Andaram vendo os vídeos do Peninha lá? Eu postei, do Jânio. Quem viu o vídeo do Jânio? Cláudio Henrique está dizendo aqui, bom. O Eric, muito bom, né? O Jânio Quadros. Aquele vídeo, eu já vi várias vezes aquele vídeo, eu me divirto com aquele vídeo. Eu cheguei a ver o Jânio Quadros, eu fazia direito, gente. E o Jânio Quadros foi num debate, lá no Salão Nobre da nossa Casa Amarela, lá na Universidade de Santos, né? Nós lá não cabia ninguém, naquele Salão Nobre da Casa Amarela, né? Jânio Quadros, ele realmente em debate era violento, cara, era violento. Um demagogo esquisito. Procurem aí onde eu fiz faculdade, eu fiz em Santos, sabe Santos? Santos, terra do Santos, né? Terra do peixe, né? Mas também do maior porto da América Latina, uma das primeiras cidades do Brasil, né? São Paulo ainda era uma vilinha e Santos já tinha alguma estrutura melhor, né? Cidade muito antiga, né? Saudades, pessoal lá. Os amigos, até hoje nós temos o grupo do Zap de Direito Unisantos 88. Já falei para vocês que eu sou de 88, né? Pois é. Mas vamos lá, né? Vamos. Rapaz, hein? Pois é. Os anos passam. Né? Então tá lá, a República Federativa do Brasil, artigo 1º, é formada pela união indissolúvel de estados e municípios. Bom, isso é muito importante, nós vamos voltar nisso. Espero que em 2050 nós ainda temos o nosso grupo em turma. Sim, vocês conseguem, com certeza. Tem uns que não vão ficar, né? Natural, é da vida isso, mas com certeza. Né? Aliás, é na universidade que você vai fazer as suas maiores amizades, é onde você aprende uma língua específica que é da sua ciência, né? E normalmente quando você vai trabalhar você topa com a galera, né?
É assim que funciona. Mas voltando lá, isso é tão importante, só para vocês verem como as constituições são importantes, né? Até 88, os municípios não faziam parte da Federação Brasileira. Sabia? Sabia disso? Não faziam parte, não. Os municípios eram divisões administrativas dos estados brasileiros. Falando nisso, eu me lembrei dos estados, eu estava ouvindo lá o golpe ou Revolução de 30, né? Daquele presidente da semana. Eu postei o podcast para vocês no grupo do Zap, não postei? Tá? Pegue um daquele por semana para ouvir, ouve aquele podcast, né? E aí os caras contando, né? Eu me lembrando que em 1930, para acabar com a República Velha, que tinha dado muita autonomia para os estados, o Getúlio Vargas juntou a turma e queimaram a bandeira dos estados. O que é importante é a união, né? Aquela coisa centralizadora, deixa que papai manda, papai cuida de tudo. Tá chegando bem o sinal aí, gente? Parece que agora embalou, né? O podcast, o Cláudio Henrique está perguntando, eu vou postar de novo, tá? Tá tudo bem? Ótimo, eu vou postar de novo o podcast no grupo. O presidente da semana, são vários episódios, sai de Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente, vai até o Bolsonaro. Até o Bolsonaro. Claro que foi em 2018, né? Não tinha muito. Tinha bastante coisa para falar, mas não do governo, né? Porque nem posse tinha tomado. Então, pelo menos não vi, ia pedir o pendrive. Não, é podcast lá no Spotify, tá? Para escutar os programas. É no Spotify, eu não tenho eles não. Tá? Bom, muito bem. Então, eu estava dizendo lá, até 88 os municípios eram divisões administrativas dos estados. Significava dizer, gente, que o prefeito não podia brigar com o governador de jeito nenhum, porque senão ele não governava, né? Tudo saía da União, passava pelo governo do estado para depois chegar no município. Olha só como é importante uma Constituição. A partir de 88, quando a Constituição diz, só por dizer isso, que a República Brasileira é formada pela união de estados e municípios, só por dizer isso, o município passa a fazer parte integrante da Federação Brasileira. E a partir de 88, portanto, o prefeito ele não é mais dependente diretamente do governador, né? Não existe essa relação de dependência. O município, por fazer parte da federação, ele tem autonomia, ele tem os seus tributos que ele pode cobrar, ele pode se administrar com mais autonomia, com mais liberdade, tá? E também ter um contato direto com a União Federal, tá? Então, a partir daí houve um crescimento dos processos democráticos no Brasil, e nós vamos estudar isso também quando falarmos lá do poder constituinte, né? Eu recomendo a você que ouça de novo o discurso de promulgação da Constituição de 88, do deputado Ulisses Guimarães, que ele diz isso. Ele diz, né, que a cidadania se amplia em 88. Né? E isso é o quê? Isso é um letra preta no papel branco. Né? Falar nisso em letra preta no papel branco, eu estou aguardando aqui as questões que vocês teriam levantado aí vendo a aula, né, e os textos, né? Enquanto isso, letra preta no papel branco. E o sistema do direito? Ficou claro para vocês que direito é uma coisa, moral é outra, ética é outra coisa? Hein? Alguém ainda confunde direito com moral? O Weiner está dizendo você confunde? Confunde ainda direito com moral? Não está bem claro aí, né? Confunde, Weiner. Isso, e realmente é uma confusão comum, tá certo? Tem juiz que confunde direito com moral, tá? Ser e o dever ser, isso.
né? Eu pretendo explicar isso, né? Que a moral está no mundo do ser. Por que está no mundo do ser? Porque está no mundo dos costumes. Ninguém ouviu, né? Logo agora queria explicar o que. Não entendi. Travou? Ou já voltou? Travou. Voltou, né? Voltou. Isso. Então, como eu estava dizendo, né? Como a moral deriva dos costumes, e os costumes nós recebemos. Nós recebemos da infância, a gente nasce. Como eu tentei explicar lá no vídeo, a gente nasce no mundo sem saber nada, né? A gente não sabe nada. Aliás, liberdade a gente tem mesmo no útero materno, né? Lá não tem ninguém para torrar nossa paciência, não tem ninguém para falar o que a gente deve fazer, né? A gente tá lá numa boa. O fato é que a coisa vai ficando ruim, vai apertando, vai ficando sem espaço e a gente vlap. Aparece no mundo, olha assim e fala assim, mas meu Deus, quanta coisa que eu não sei o que é. Tem um povo falando lá que você não sabe o que eles estão falando. Né? Tá, a gente como ser humano, ser vivo, a gente já tem sensibilidade, então tem uma música bem, bem feita, melodiosa, bonita, você já... Mas não adianta, né? Eu me lembrei agora de uns amigos, a gente estava vindo de São Paulo uma vez, numa viagem que a gente fez aí pela Unirg, e os caras botaram lá um tal de Lapada na Rachada, velho. Quem lembra do Lapada na Rachada? Acho que vocês nem nascidos eram. Né? Quem lembra do Lapada na Rachada? Que coisa horrível, né? Já ouviu, Bruno? Uma coisa horrorosa, né? Vamos ser sinceros. Não é nada romântico, né? Pode até ser que alguém ache romântico, mas não é não, viu? Você só acha, mas não é. Não tem jeito de ser, né? Então, aí os caras botaram aquele negócio e eu comecei a falar esses negócios. Falei, gente, isso é ruim demais, pelo amor de Deus. O início do funk cebosão. Né? Isso é ruim demais. Aí um cara virou para mim e falou assim, Ravelane, é que você foi criado lá em outro lugar aí, entendeu? Nós que somos lá da Ilha do Bananalho, nós desde pequeno ouvimos isso aí, a gente gosta demais disso aí. Né? E eu fiquei pensando, realmente, é a força do costume, né? Muitas vezes, a gente está falando aí de parte estética, né? Muitas vezes a gente acha uma coisa bonita, não porque ela seja de fato bela, mas porque a gente se acostuma com ela, a gente ouve tanto uma música, a gente vê tanto uma imagem, que a gente acaba achando bonita, né? E a bandeira do Brasil mesmo, a bandeira do Brasil, por sermos brasileiros, a gente acha ela bonita, mas de fato, se a gente olhar, tem outra bandeira do mundo com coisa escrita, e o pior, uma ideologia escrita nela, né? Ordem e progresso. Isso é ideologia, isso é a doutrina positivista, né? Os nossos queridos positivistas gaúchos aí, os militares brasileiros são positivistas e tal, né? Até hoje você encontra, tem amigos que encontram e falam, eu sou positivista, né? Ordem e progresso. Bota lá na bandeira, né? Você olha assim, você vai... Me fala uma outra bandeira que tem coisa escrita e passação de recibo ainda, que você é um povo, né, meio limitado. Assim. Não travou mais não, né? Uma ironia, Pois é. Se eu entendi o que a Camila colocou, é até irônico, né? Porque para nós brasileiros, dá ordem pra gente, né? Vamos organizar o Brasil. É tipo organizar o carnaval, né? Tem gente que fala assim, não, o nosso carnaval é organizado. Então não é carnaval, né, velho? Então, mas voltando lá na questão da moral, ela é dada, né? Nós recebemos da infância, recebemos da cultura. E a cultura só é cultura porque ela se repete.
Ela vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo com o tempo, e nós vamos adquirindo essas ideias, tá? Que, como eu disse lá, ela é epistêmica. O que vocês acharam daquela passagem, quando eu digo lá, a moral é epistêmica, tá? Vocês vão mutativa, não é uma questão mutativa, não. Ela muda. Influenciada pelo ambiente, sim, a moral é influenciada pelo ambiente, com certeza, né? Pode ver populações que vivem em lugares de difícil sobrevivência, tem uma noção, né? Uma noção de preservação das coisas, de desperdício, diferente de nós brasileiros. Nós brasileiros que vivemos num país rico, porque o Brasil é rico, né? A gente vai lá derrubar uma árvore, vamos derrubar a árvore aqui. Fazer isso, cara. Tem mais ali no... Né? O episteme, os gregos, eles perceberam o seguinte, que existem uma coisa que é a opinião. Eu tenho uma opinião a respeito disso. Baseado em quê? Não, assim, é um sentimento que eu tenho, uma intuição. Tá. Assim, um negócio que... Sexto sentido. Perfeito. Né? Eu estou tentando lembrar a palavra grega aqui para opinião. Quem souber aí, me lembra, que vocês tiveram aula aí de filosofia. Né? Tá, tem a opinião. Agora tem uma outra coisa, que é o conhecimento. O conhecimento não é simples opinião, né? O conhecimento está ligado. Está ligado à experiência, sem dúvida nenhuma, né? Para a pessoa saber que não deve brincar com fogo, então você pega a mão da criança. Só que gente ruim, né? Pega a criança e queima a mão dela no fogo aí, que ela nunca mais vai mexer no fogo. Ela vai aprender que não se deve mexer com fogo. Estão compreendendo? Então aí já é um conhecimento episteme, né? E tem até a epistemologia, que é a ciência que estuda como é que a gente conhece as coisas, né? Como é que a gente sabe as coisas, né? E tem a gnose. A gnose já é a compreensão, tá? Porque tem muitas coisas que a gente sabe como funciona, mas não compreende muito bem. Né? É verdade. Como assim, professor? Eu sei como funciona, mas eu não compreendo muito bem. Quer ver? Nossa. Eu não presto. Estou sendo um exemplo horroroso aqui. A pessoa sabe como funciona uma arma. Vamos pegar... lembrei um exemplo legal até. Né? Estão acompanhando aí, gente? Travou alguma coisa ou estão indo bem? Lembrei um exemplo bacana. Meu cunhado, ele teve que ir para São Paulo. Quando a gente lá paulista fala que foi para São Paulo, é porque é a capital de São Paulo, né? Tudo bem. Ele teve que ir para São Paulo, ficou até tarde e acabou pegando o último ônibus que descia para Santos. A gente fala descer para Santos porque São Paulo fica no alto do Planalto Paulista, no topo da Serra do Mar, não lá na crista, mas, né, a 1.000 metros, 900, 1.000 metros de altitude. De Santos fica lá no nível do mar. Então a gente fala descer a serra. Né? E ele pegou o ônibus, o último da madrugada, a 1h da manhã. Era o último que saía, né? E ele disse que entrou no ônibus assim, e aí entrou um PM. Aí o PM sentou assim perto dele, e ele ficou reparando o PM conversar. Aí o PM chegou para a pessoa e falou assim: eu sou PM, aqui a arma aqui, eu posso andar com a arma, e tirou a arma da... E esse meu cunhado é oficial de justiça. Ele ficou olhando e falou assim: esse PM é doido, né? Ele tirou a arma do coldre aqui. Eu não posso fazer isso. Eu sei usar arma porque eu sou preparado. Olha, se eu vejo, não sei, blá, blá. Sabe? Arrotando bacaba para cima da outra pessoa, né? Não sei se era uma gatinha que ele queria impressionar ou um gatinho, sabe? Sei lá, né? Ou queria intimidar a pessoa, não se sabe. Aí o meu cunhado falando lá, né? Cara, ele tirou a arma e tal, e eu fiquei ali, né? E ele falando, de repente, pum! Dentro do ônibus, cara.
dentro do ônibus, um barulho, velho, um barulho de tiro dentro do ônibus. Ele contando isso, eu não acreditava. Eu falei, não acredito. E aí, cara, aí o PM falou assim, ai, cara, aí, o que foi? Eu dei um tiro no pé. Bicho, até hoje eu rio disso. Até hoje eu dou risada. O PM arrotando bacaba, dizendo que sabia usar arma e tal, e acaba dando um tiro no pé, né, velho? Ele deu um tiro no próprio pé, cara, dentro do ônibus, era uma confusão, tiveram parado. Já pensou sentar numa barca furada dessa? Pois bem, eu acho que esse exemplo explica bem a questão da diferença entre a episteme, que é saber, né? Nossa senhora, né? Pois é, parece mentira, né? Mas eu acho que meu cunhado não inventou um trem desse. Ele chegou no outro dia contando pra gente lá. Pois é. Veja bem, episteme, saber, eu sei o que é uma arma, eu sei manejar uma arma, e a gnose é a compreensão da coisa, né? Entendeu? E a gnose, ela requer, assim, né? Não é só saber fazer, é entender qual é o papel das coisas no mundo, né? E tem muita gente que confunde isso, tem gente que, até que fazendo o curso de Direito, certamente não está assistindo essa aula aí, está fingindo que está assistindo, né? Ligou lá, botou lá que está assistindo, mas está vendo outras coisas assim, e essas pessoas acabam sendo aprovadas, acabam passando em concurso, né? Que nem lá o desembargador, o Siqueirinha lá, de Santos, lá, lembra do Siqueirinha? Do que não quer usar máscara, quem lembra do Siqueirinha? Né? Eu conheci aquele cara, velho. Eu conheci aquele cara. Quando eu entrei na faculdade, ele estava no diretório acadêmico. Diretório acadêmico Alexandre de Guzmão. Ele estava lá, junto com o Márcio França, que foi candidato a governador de São Paulo. O Márcio França já disse nas redes que ele não conhece aquela pessoa. Né? Pois é. Então você vê uma pessoa que até tem conhecimento, conhece as leis, conhece as coisas, mas não tem a compreensão do papel, né? Entenderam isso? E tudo isso está ligado à questão da liberdade de um lado, da igualdade do outro, e ainda mais nas sociedades complexas. Né? Estão entendendo? Sociedades complexas. Tá? E aí o que acontece? A moral é esse conhecimento dado, né? O Brasil mesmo tem uma moralidade pública complicada, né? O Brasil ainda é um lugar daquele assim, você sabe com quem você está falando? Quem já ouviu essa frase? Cara, você acha que eu sou qualquer um? Você sabe com quem você está falando? Quem já ouviu isso? Me diga. Tem, né? Por quê? Porque nós somos um país que teve rei, né? Nós somos o único país. Nunca ouviu, Eric? Que bom, viu? Aqui no Tocantins não tem muito, não. Mas tem, tá? Vai lá em Palmas pra você ver. O Brasil é o único país da América, do continente americano, saindo lá da Terra do Fogo, que tá chegando um frio aí da Argentina vindo pra cá, até lá no Alasca. Lá no Alasca, que é Estados Unidos, né? O único país que teve rei, que teve conde, teve marquês, sabe, barão, foi o Brasil. Claro, né? Os incas lá tiveram, né? O rei Inca, o grande Atahualpa, né? Os maias, os astecas, né? As populações pré-colombianas tinham, a gente imagina que tinham. Mas nenhum país teve rei aqui, né? Ninguém teve rei. Mas o Peru era colônia da Espanha. Tá, mas quem tinha rei era a Espanha. O Peru sempre foi uma colônia. Ele já se libertou quando o Peru, a Bolívia, a Venezuela, o Equador, a Argentina, quando eles se libertaram da Espanha, eles já eram repúblicas. Né? Mas nós não, né? Nós tivemos o rei aí, que o rei chegou dando ordem aí, mandando e falando que existe a nobreza, que são os melhores, né? São aquele pessoal, sabe, pessoas diferenciadas, né? Essa 10:02 já. E a plebe, o povão, né? Esses rastaquera aí que somos nós, né? O povão. Então veja bem, isso acaba criando uma cultura. E isso vai desagar o quê? Numa moralidade,
A moralidade que diz o que é certo, não é que é errado, né? Então aqui no Brasil você já ouviu isso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pois é uma frase que não é de toda errada, mas ela acaba impondo. Tá, não tá travando não, né? Tá? Ah, não, né, Bruna? Então assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma coisa que não deixa de estar errada, manda quem pode mandar, claro, e obedece quem tem juízo. Mas isso não é de acordo com a moralidade, né? Coisa de acordo com o direito. Tá? Então, o Weiner, não sei se eu estou esclarecendo para você, a moral é o fruto da cultura, né? E a cultura ela varia de local para local. No Brasil mesmo, que tem um tamanho continental, o Brasil é continental, a cultura muda. Se você sai do Rio Grande do Sul, vai para o Rio Grande do Norte, a cultura muda totalmente. Né? Eu uso muito comida para dar exemplo, né? Mas costumes, vários costumes, né? Que acabam impondo. Quer ver? Olha só. Cada uma visão moral diferente, então é algo individual, particular. Camila, acaba sendo, mas imagine o seguinte, quando uma grande população compartilha essa visão particular, ela acaba sendo uma moral geral ali, daquele ponto, né, daquele povo, né? Quer ver, eu estava dando um exemplo. Há algum tempo atrás, não faz muito tempo, é regional, não faz muito tempo, quando um marido era traído pela mulher, tá? Não estou falando que isso é legal, não é legal ser traído, imagino que não, né? Eu posso falar muito dessas coisas porque eu não sei o que é, mas o cara era traído pela mulher, ele tinha obrigação de lavar a honra dele com sangue. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa história aí? Já ouviu falar disso? Já ouviu, né, Marcos? A Bruna também. Hoje, por exemplo, o povo faz graça, o próprio corno se zoa. Tem. Mas isso é mais dependendo da região. Porque durante muito tempo o cara tinha que matar a mulher e o pé de pano. Olho por olho, dente por dente. A sociedade, o grupinho já está de boa, segundo o Eric, né? A sociedade impunha. O cara não podia aceitar isso, não. Ele tinha que lavar a honra dele com sangue, porque senão ele era o quê? Um corno manso, né? Ele perdia o respeito da sociedade, né? E muitas vezes, quando acontecia, né, essas pessoas, os maridos traídos, engraçado que a mulher traída não tinha o mesmo direito. Olha só, para a gente trabalhar a questão da liberdade, da igualdade, né, nessa sociedade complexa. Você já ouviu falar de uma mulher que matou o marido por ser traída, né, e diz que lavou a honra com sangue? Você não conhece relatos desse tipo na história do Brasil, né? Por quê? Porque a moral de algum tempo atrás era o quê? Que o maridão, sabe como é que é, né? O maridão, ele pode... Ele tem, né? Sabe como é que é, né? Eu, como homem, assim, já ouviu de muita porra, né? Como homem, assim, é tipo assim, né? Um privilégio que ninguém gosta de perder privilégio. O senhor como o quê, professor? Como homem, né? Se chegar assim... é um privilégio, né? Não gosta de perder. Mas o fato é que... Desculpa interromper, é por causa que ficou engraçado o senhor falando. O senhor deu exemplo aí, o senhor como homem. Eu falei, uai, como assim? Sim, na posição de homem, né? Como homem, Deus... Nossa, Deus me livre. Ave Maria. Tudo bem, tem gente que gosta aí, não tem nada contra, nem a favor. Vai ver. É pra gente brincar mesmo. Eu quero que vocês se soltem, gente. Tá? Cada um dá o que tem. Molecada, né? Não, gente, pode se soltar mesmo. Pode se soltar.
Tá? Perfeito. Então, veja bem, o Weiner, não sei se tá chegando, né, a ideia. Então, a moral tem isso, né? Ela acaba se impondo às pessoas, né? Ela, às vezes, é tirânica. E o direito, dizem lá, né? A sociedade tem uma moral e aí o direito pega essas regras que, por serem morais, porque nós temos mania de deificar as coisas. Sabe o que é deificar? É que coisas que a gente não entende, a gente atribui a Deus, ou transforma em Deus. Coisas que a gente não entende assim. Quer ver uma passagem dos antigos gregos? Eles saíam para ir ao teatro. Os gregos estavam indo ao teatro, de repente começava a trovejar e começava a chover. Eles falavam assim, como eles não entendiam de meteorologia, né? Que hoje você vê, né? Falar de frente fria vindo da Argentina já entrou. Falou que entrava quinta-feira, já tá. Quarta-feira à noite tá entrando, diz que amanhã o bicho pega, né? O frio velho lá no sul com neve e o cacete. Aí, eles não tinham noção de meteorologia. Então eles estavam indo no teatro, começava a trovejar, começava a chover, eles falavam assim, os deuses não querem que a gente vá assistir essa peça hoje. Tá? É assim. A gente tem essa mania. Então, muitas vezes a gente ouve falar assim, as regras sagradas, né? Os valores sagrados. É só costume, gente. O direito pega são os costumes. Olha, veja bem, o direito olha para os costumes, não tem jeito de olhar. Até porque, repare, imagine que você vai fazer, que chame a gente para fazer uma Constituição nova. E a gente resolve, através dessa nova Constituição brasileira, resolver todos os problemas do Brasil. Tá certo? Como se isso não é. Todo constituinte tem essa mania. Né? Mas a gente coloca coisas lá na lei que são absolutamente assim, absurdas. Costume virar lei. Assim, em muitos lugares. Aliás, em muitos lugares, Francisco, é lei. Se você for lá nos países de tradição como o LOL, né, Estados Unidos, Inglaterra, é o costume do povo. Tá certo? É o costume. Mas no nosso tradição romano-germânica não. Costume é costume, ele até você usa o costume para resolver. No direito empresarial, vocês vão aprender que muitas vezes para resolver um problema lá, os comerciantes estão discutindo aí a respeito da tonelagem ou da quebra de safra, sabe, né, do arroz, do feijão, do algodão, do não sei o quê, do produto, tal. Você vai olhar o costume do mercado local, muitas vezes, tá? Para resolver isso. Mas, exemplo do aborto, existe pró e contra, como o direito fica nessa situação, né? O abortamento mesmo, vamos lá, vamos supor, galera, vamos pegar essa questão aí que está na crista da onda aí por conta daqueles absurdos que ocorreram essa semana com aquela Sara moça lá, eu chamei de Sara doida, mas eu não acho que ela é tão doida. Será que ela rasga dinheiro? Criminosa com certeza ela é, né? Porque pegou o nome da menina, foi lá, alguém do governo mandou essa informação para ela, né? Ela e divulgou aí, não sei o que, né? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma Constituição e todos nós achamos que o aborto tem que ser um direito. Não, o aborto não é crime, não. Imagine isso. Não, direito tem que ser um direito. A mulher, porque o homem pode dispor do próprio corpo e a mulher não, né? A mulher, vamos imaginar que é um direito da mulher. E a gente põe na Constituição. O que ia dar essa onda aí? O que vocês me dizem? Estou aguardando aqui. Ia virar uma bagunça? Protestos? Com certeza, velho. É um tema polêmico, por isso que eu aproveitei para dar o exemplo, o Roberto Alexandre, né? E entrar em conflito com as igrejas, né? As igrejas, o pau ia torar a folha, concorda comigo? O pau ia quebrar. A gente ia criar tanta confusão, né? Aí, lá de cima do Olimpo, pancadaria em alguns casos, com certeza. Pancadaria, o pau ia quebrar mesmo, feio. Aí lá de cima lá do Olimpo, a deusa ética ia olhar pra gente e falar assim,
Pô, vocês tinham que ter prestado mais atenção em mim, né? Vocês simplesmente pegaram a vontade de vocês de fazer o bem, puseram uma lei sem olhar direito para os costumes, sem refletir sobre eles, sem refletir sobre os impactos que isso vão gerar numa determinada sociedade, sem olhar para a história desse povo, o jeito que eles resolvem as coisas, e bota na lei. A religião não respeita a democracia. É complicado. Eu posso dizer o seguinte, Eric, não sei. Eu sei que toda religião, não toda, mas grande parte delas são tirânicas. A menina foi apedrejada. Tinha gente que queria, né? E o médico da menina, né? Pois bem, repare, no momento da Constituição pende para uma moral cristã. Depende, né? O Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo, se não for o maior, né? Nós estávamos onde, meu Deus? Eu estava falando do quê? Estava falando tanta coisa. Estava falando o seguinte. A questão da religião, a gente tem que entender o seguinte. Não estou condenando religião, não, viu? A pergunta do Eric que me chamou a atenção, se a religião, a democracia não respeita as religiões, ou se as religiões não respeitam as democracias. Eu diria que não, porque é uma coisa da religião, né? A maioria das religiões, não todas, claro, porque existem religiões que não estão nem aí para isso, elas têm o costume de explicar tudo. Vamos pegar uma que a gente conhece, os cristãos, né? Porque eu sou cristão aqui, acho que quem não é cristão aí, dá um toque. Fica até meio ruim, né? No Brasil você fala que não é cristão, né? Mas não tem problema, né? Se você pegar as religiões da tradição judaico-cristã, ela explica tudo. Ela explica como tudo nasceu, tudo começou, né? Então vem lá, né? Não existia nada, era o caos. João Marcos está chegando agora. Eu vou clicar. Eu clico em permitir aqui. O que vocês me dizem? Clique em permitir, porque eu não vou. O cara quer ver minha aula, né? Tá chegando 10h15. João Marcos, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Explica lá. Primeiro era o caos, não tinha nada. Aí Deus disse: faça-se a luz, né? E aí começa, aí Deus vai, constrói, já falamos sobre isso, né? Depois fala, a última bolacha do pacote é o ser humano, né? O caçulinha mimado da criação, né? E aí ainda explica como vai acabar. Tem gente aí que fica esperando o mundo acabar, né? E tem gente que até não se aguenta, né? Não, agora vai, o mundo tem que... Boa noite, João Marcos, beleza, né? Fala que não tem uns malucos que fica assim, não, agora vai. Você vê que a pessoa tá doidinha pro mundo acabar. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Não vai acabar, tá? Quer dizer, vai, tá? Se você procurou saber, de 2012 não passava, né? Não vai passar, como se nós, seres humanos, pudéssemos, né? A gente se acha, né? Não, a gente não se acha, a gente se tem certeza. Tá? Mas você sabe, né? O mundo vai acabar, com certeza. Às vezes a gente está na vida após a morte e não sabe, né? Questão da existência, né? Pois é. Então, mas com certeza, né? Daqui a 4 bilhões e 500 milhões de anos, o Sol vai acabar o hidrogênio do Sol, né? O Sol vai começar a transformar, vai criar ozônio, né? Vai virar uma gigante vermelha e vai simplesmente destruir tudo que esteja perto dele. A gente está bem pertinho do Sol, né? Mas 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? E as religiões, se você pegar essas religiões dos livros, elas têm o quê? 20 mil anos, né? 20 mil. Né? Então, veja bem, as religiões têm essa tendência, elas explicam tudo, elas dizem o que é certo, o que é errado, elas dizem como as coisas começaram, como elas devem existir e o que vai acontecer depois que você morrer. Esse é o papel das religiões, né? Então, a pergunta do Eric, que eu achei interessante, religiões não respeitam a democracia? Nem sempre.
Agora, as democracias devem respeitar as religiões. Tá? Por duas razões. A primeira razão é que toda vez que o Estado, com seu poder, quis reprimir uma religião, ele só conseguiu fazer ela crescer. Tá? Nós vamos ver isso. Desde Roma, os cristãos lá, não, vocês não querem trabalhar para nós aí, vocês estão aí com as ideias erradas na cabeça de vocês, nós vamos mandar vocês para os leões, os cristãos. Pô, anda bala. E só crescendo, né? Você pega lá na União Soviética, né, antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, né, mas não era só a Rússia, né, ela tomou conta de vários estados, a região era proibida, né, porque era um socialismo racional, né, era naturalmente ateu a União Soviética. Um estado é ateu, não é um estado laico como nós, ateu, né. Tinha, assim que acabou o socialismo na União Soviética, apareceu um monte de igrejas, lá eles têm a ortodoxa, né, igreja, uma divisão da igreja católica de igreja ortodoxa russa. Em Cuba mesmo, a repressão lascada em cima da religião, tem muita gente religiosa lá. Então, as democracias ocidentais, se elas botar o tico e teco para funcionar, elas chegam à conclusão que você deve respeitar as religiões. O grande lance é você não confundir alhos com bugalhos, né? E aí a Igreja Católica saiu na frente, né? A Igreja Católica sabe que não dá muito certo você querer governar. Por quê? Porque o Sacro Império Romano Germânico já quis governar o mundo, né? O mundo. A ideia lá era o universo, a totalidade, né? E eles sabem que não dá muito certo, não. Pode ver que eles não se metem muito, mas já se meteram bastante. Deixa eu só dar uma conferida aqui se tem algum recado. Isso, não tem nada aqui na nossa turma. Então, nesse sentido, quando a gente fala em liberdade, garantir, as democracias ocidentais já chegaram nessa conclusão. Não vale a pena perseguir religiões. As pessoas podem praticar suas religiões desde que não cometam crimes, né? Vamos imaginar lá, não, com base na liberdade religiosa, vamos criar uma religião aqui baseada nos antigos astecas, né, que sacrificavam pessoas para pacificar a ira dos vulcões, né? Então nós vamos pegar pessoas aqui e vamos sacrificá-las no altar. Essa religião não é permitida, né? Confere, né? Agora, matar um carneirinho, oferecer a Deus, queimar os olhos lá e depois comer um belo churrasco, né? Uma galinhazinha, fazer aí um sacrifício aí. Não, entenderam, gente? Compreenderam? Tá ligado à liberdade e igualdade, né? A Lucidalva saiu da reunião e ninguém fala mais nada. Na minha conta aqui nós temos mais 4 ou 5 minutos de vídeo. Ninguém está falando mais nada agora. Religião, governo e futebol independente e harmônico. Boa essa, né? Dizem que não se discute. Não é uma questão de se discutir ou não, é uma questão de não se reprimir, né? De se respeitar as opções, né? O problema é que algumas religiões se metem a governar, né? E aí pegam os seus conceitos, os seus padrões e querem levar para o governo e falar assim, todo mundo tem que seguir isso. E eu até entendo a posição do religioso, porque ele tem certeza, né? A religião tem isso, a religião, né, fala para a pessoa, olha, ela tem a regra, né? As regras religiosas, né? A receita de vida boa. Só que a receita de vida boa, as pessoas não entendem que é uma receita de vida boa. Por isso que eu faço questão de lembrar a vocês que a ética é uma ciência, né?
Camila está dizendo que é difícil o Estado ser moderado sem pender para um lado. Acho que não, Camila. Acho que não. Acho que não. Acho que o caminho é o pluralismo político, não é verdade? Né? O controle do poder pelo poder das instituições democráticas, você não dá preponderância nem para executivo, nem para legislativo, nem para judiciário, fazer com que ele se equilibre, esses três poderes. E o pluralismo político, né? Deixar as pessoas escolherem. A maioria, porque a regra da maioria é meio confusa, né? Muitas vezes fala assim: eu ganhei a eleição aqui, sou eu que mando. Como assim? Né? Como assim? Me explica direito isso aí, né? Vamos pegar um exemplo. Teve lá uma eleição do demônio contra Deus, tá? E Deus ganhou com 51% dos votos. Quer dizer que os 49%. O Cabo Daciolo é um bom coração, mas não tinha a menor condição de governar. Aliás, gente, a pessoa tem que ter condição de governar, viu? Não adianta ficar 30 anos no Congresso falando abobrinha e não estudar nada, né? Não ler nenhum livro. Como esse presidente aí que não sabe nada, né? Tem que saber, tem que entender de política, tem que entender de diplomacia, tem que saber falar com as pessoas, tem que saber conseguir as coisas sem gritar, sem chutar, tem que entender como é que a máquina pública funciona, como é que funciona o orçamento, como é que o dinheiro sai do meu bolso. A única coisa que ele sabia era de Deus, o Cabo Daciolo, Deus. Tá, e dizer isso não dizer nada é a mesma coisa, né? Aí Deus, glória a Deus, tá, glória a Deus. Como é que a gente faz o dinheiro sair do bolso do professor Roveroni e chegar lá no hospital público? Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vai falar glória a Deus até quando? Não vai sair do lugar, né? Quanto eu devo pagar? Quando eu devo pagar? Como eu devo pagar? De que maneira? Por que eu devo pagar? Esse dinheiro vai para onde? Onde eu devo depositar esse dinheiro? E quem decide se esse dinheiro vai para o hospital, para a escola, para o saneamento, vai para a defesa, vai para onde? Como é que faz isso? É o mandar-chuva? Deus vai mandar? Deus não está preocupado com isso, não. Então, assim, como funciona o Estado, a máquina pública, a pessoa tem que saber, ela tem que ter condição de governar. Então não é chegar e falar assim, em nome de Deus, Deus acima de tudo. Pô, bicho, sabe? Esse é o problema, né? Vereador, nossa, vereador então, meu Deus do céu. Vereador aí, tá? Nós vamos eleger vereador agora, hein? Se liga aí, dá uma olhada aí, né? Lá no nono período eu mando os alunos, que eu dou aula de orçamento público, né? Eu mando os alunos perguntar para os vereadores como é que funciona a lei de diretrizes orçamentárias. O aluno entra na porta do vereador vaza, né? Terrível. Então veja bem, mas vocês vão saber, né? Bom, 22 e 26, eu acho que já passamos de 1 hora, eu vou interromper essa gravação aqui, e aí a gente volta sem gravar não, tá? Mesmo, tá? Só resumindo, o vídeo, mais essa aula, mais as aulas do Matutino que eu postei, vocês assistem tudo, fazem resumo, leiam o texto, porque semana que vem a gente já entra em outra, tá? Eu vou pedir para interromper a gravação aqui, e a gente continua ao vivo aqui,